Abre as suas Bíblias no livro de Isaías, Isaías, profeta maior, Isaías capítulo 1, versículo 18, 19 e 20. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então, fica com esse livro de Isaías aberto, que eu vou estar lendo alguns outros versículos, para entendermos o melhor porque que Deus, através do profeta Isaías, falou isso. Aí temos aqui, nós vamos agora para o manancial, que tem como título a lição nossa, o preço da obediência. Temos um quebra-gelo. Aí tem uma pergunta: você alguma vez já pagou o preço da desobediência? Principalmente quando nós somos mais novos, né, que fazemos algumas coisas que não pensamos, e principalmente se não tem Jesus, aí tem algumas consequências pela desobediência. E continuamos tendo ainda, né, mesmo adultos. Aí tem a primeira pergunta: por que às vezes escolhemos desobedecer a Deus? Que às vezes nós achamos que é mais fácil e nem sempre é, né? Como podemos conhecer a vontade do Senhor? Aí é uma pergunta para cada um. Você com certeza sabe como você conhece a vontade do Senhor. Eu, hoje mesmo, pela manhã, não tinha vontade de vir, porque estava muito frio. Ontem fui deitar um pouquinho mais tarde. E é uma luta, né? Uma luta. Levanta, não levanta, mas aí já falei, olha, Ludmila, hoje a lição é o preço da obediência. Como podemos conhecer a vontade do Senhor? Fazendo a vontade do Senhor, né? E qual é o resultado da obediência? Aqui o Isaías fala que você comerá o melhor da terra. E com certeza nós temos já bênçãos, né, pelo caminho, e também quando chegarmos diante de Deus, sermos aprovados. Quem escreveu esse texto foi Daniela Soares. Então, tem como aqui o preço da obediência. Vamos ver o que ela fala. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala, no verso 20 de Isaías. Facilmente pagamos o preço da desobediência. Isso acontece todas as vezes que escolhemos nossa opinião em vez de a direção dada pela palavra de Deus. Então seguimos adiante, e o que der, deu. Temos uma disposição incrível para arcar com as consequências da desobediência. Estragamos o fim da história quando não confiamos em cada orientação do Espírito. Os atalhos nos desviam do caminho e, consequentemente, do lugar onde deveria ser nosso destino em Deus. Na leitura dos profetas do Antigo Testamento, observamos frequentemente os alertas de Deus ao seu povo. Não era por falta de orientação que o povo se desviava. Na nossa era, ainda mais. As Escrituras estão à disposição de todos. Basta conhecer para obedecer. E qual seria o preço da obediência? Mesmo que inicialmente esse preço possa parecer penoso, o resultado é sempre infinitamente melhor. O caminho da obediência envolve a morte do eu, e isso dói. Mas quem deu a disposição de negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz,
acaba experimentando a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Romanos 12, 2. Nem tudo que acontece em nossas vidas é porque Deus quis. Avaliemos se não estamos pagando o preço por nossa desobediência ao Senhor. Aceitemos o convite. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. O versículo 18 e 19. Aí aqui no rodapé tem: os atalhos nos desviam do caminho e, consequentemente, do lugar onde deveria ser nosso destino. Caso você queira marcar, é aquilo que eu falei, né? Você pega um papel, põe aí junto na sua lição, mas caso você fica à vontade nesse sentido. Bom, pensando no profeta Isaías, todos os profetas têm um significado no nome. Isaías o significado do nome de Isaías. A salvação é Deus. Você pode colocar aí no cantinho ou na sua Bíblia aí. Significa a salvação é Deus. Isaías reinou 40 anos, profetizou, né? Porque reinou é o rei. Profetizou, melhor. Profetizou 40 anos para Judá e as cercanias ali, sobre o povo estava longe de Deus, e ele, sabendo, porque ele morava em Judá, e ele, sabendo do que o povo estava fazendo ali, idolatria, e ele conhecia tudo. E em Isaías 1:1 fala que ele teve uma visão de Deus. Deus deu a ele uma visão e levantou Isaías para alertar o povo. E é impressionante que alertou o povo daquela época e nos alerta até hoje, porque a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus é imutável. O homem muda, mas nós não. Então aqui ele teve uma visão de Deus, falando o que ele deveria fazer. Tanto é que em Isaías 6 ele começa a falar como que eu vou, né? E aí tem toda aqui, nós vamos entrar nisso, porque é muito grande. Aí tem toda aquela visão que ele tem de Deus, mas ele obedeceu. Já que a nossa lição é sobre obediência, ele obedeceu a Deus. E se nós formos ver aqui, Isaías, fica com a sua Bíblia aberta em Isaías 1:1, que vai estar falando assim: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Os-reis, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Então foram esses reis
onde Isaías atuou e para falar o que? Alertar aquele povo. Olha, vocês estão longe de Deus. Deus me chamou para resgatar vocês da idolatria, que eles se distanciavam o quê? Do Deus verdadeiro. E ele, obedecendo, ele alertou todos esses reis juntamente com o povo de Israel. Então, esses reis eram os reis de Judá, tá? De Judá. Lembra que eu sempre falo que 931 se deu o cisma. O que é o cisma? A divisão das 12 tribos. Isso daqui, nós crentes não podemos se esquecer dessa divisão. 931, uns falam 930, mas entre 930 e 931 deu a divisão das 12 tribos de Israel. Sempre vocês vão ouvir ou ler falar sobre as 12 tribos de Israel. E diante dessa divisão, dividiu 10 tribos, tanto é que o pastor está pregando aí sobre Elias e sobre Eliseu, é sobre as tribos. 10 tribos e 2 tribos. As 10 tribos do norte, as 2 tribos do sul, que está inserido o quê? Judá e Jerusalém. Então, diante disso, essa divisão veio através do rei Salomão, que pediu sabedoria, mas teve uma época que ele começou a sair dos caminhos do Senhor, se perverter com outras mulheres de outras nações pagãs. Diante disso, Deus divide 10 e 2 tribos. Então aqui, Isaías está profetizando diante aqui desses reis. Vamos ver o que estava acontecendo, um pano de fundo para a gente poder entender por que Deus escreveu através do profeta para alertar. Isaías 1, 18, 19 e 20. Então aqui ele está falando assim na palavra do Senhor, Isaías 1, 2. Ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala, é Deus que fala, através da boca do profeta. Como pode usar a nossa boca para estarmos alertando outras pessoas que ainda não chegaram ao conhecimento de Jesus. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O povo estava revoltado contra Deus. Sabe quando às vezes tem algumas pessoas que se revoltam por nada? Não sei por que eu estou, mas se revolta. Se rebela. E aqui estavam se rebelando contra Deus. Aí continua o texto. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Então o povo de Israel estava longe de Deus. Tinha se rebelado. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Então, o povo de Deus tinha se rebelado, né? Dado as costas para Deus. Estava longe de Deus. E se estava longe de Deus, quando a pessoa se ausenta de Deus, ela vai ter preferência por outras coisas. Aquele que é de Deus, ouve a palavra de Deus. Mas aquele que não é de Deus, vai ouvir outras coisas.
vai estar aí no mundão. E a volta é bem mais difícil. Eu sei do que eu estou falando. Não é da minha vida, mas sim de alguns componentes da minha família que a avó querem voltar, mas é difícil. Hoje, louvado seja Deus, porque um filho meu do Rio estão com a família nessa hora na igreja, em Santa Cruz. Ontem meu netinho Júnior já foi para os embaixadores do rei. Tudo tem seu tempo. Mas a volta é mais difícil. Tem que ter vontade. Se esforça. Mas é mais difícil. Então, a pessoa ficando longe de Deus, ela vai ter preferência por outras coisas. Não quero ouvir, não quero ouvir, não quero ir à igreja, não quero fazer isso. Mas o mundão está aí de portas abertas. A concupiscências da carne, né? Está aí. Então nós precisamos, até nós, por isso que eu falo que essa palavra, ela é viva e eficaz, porque é para nós. Serve para nós também. Isso. Não é porque eu tenho 68 anos que, opa, até ali eu posso ir. Não, lá eu não posso passar. Porque se eu passar aqui, Deus está falando para aquele povo, é espada, é morte. E é morte espiritual. É morte espiritual. Então o povo estava longe de Deus. Aí vamos ver agora o que eles estavam fazendo, né? Se o povo está longe de Deus, ele vai fazer algo que aborrece ao Senhor. Como Deus é amor, mas Deus também é justiça. Ele dá o tempo. Tem o tempo do Senhor, como nós estudamos na lição de domingo passado. O Kairos. Não, tem um tempo. Aí no Isaías 1:4, você segue com a Bíblia aí, aberta, fica aberta na sua Bíblia, porque se eu falar alguma coisa aqui, você pode falar, irmã, a irmã falou alguma coisa e eu sou transparente naquilo. Sou tranquila. Tá bom? Bem tranquilo nesse sentido. Então vamos estar lendo, olha. Aí, ai desta nação, olha, já começa a falar, ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos. Quem não serve a Deus, serve Satanás. Que não pode ficar, ora serve a Deus e ora serve ao inimigo. Ou serve um, ou serve outro. Mas esse povo estava fazendo o sacrifício, mas estava com um pé no mundo. Vamos voltar aqui para nós. Um pé no mundo e um pé na igreja. Ora, eu vou na igreja, louvo, canto, exalto. Ora, eu não quero saber. E é impressionante que Deus dá o livre-arbítrio para o homem, né? Só que nós somos alertados. Então fala, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Eu sempre falo aqui, eu não tenho tempo e não quero voltar para trás. Eu sou uma nova criatura, lavada, redimida no sangue de Jesus. Eu tenho certeza que os irmãos que estão aqui também não querem voltar para trás, porque atrás é coisas que ficaram para trás, coisas que nós somos agora pessoas novas, lavadas, embora pecamos, mas vamos diante de Jesus para pedir por Ele e o sangue dele nos purifica de todo e qualquer pecado e os nossos pecados são jogados nas profundezas do mar. Então o povo voltou para trás. O povo não quis. Aí fala assim, voltaram para trás. Porque a vez de ainda ser feridos,
visto que continuais em rebeldia. Então Deus está falando aqui, olha, o que adianta eu corrigir se eles são rebeldes, não querem saber. Eu posso até corrigir, mas eles vão continuar sendo a mesma coisa. Tanto é que depois vem a sentença dos 70 anos no cativeiro da Babilônia, porque Deus falando, alertando, exortando através dos profetas. Isaías é considerado como o profeta maior, porque tem mais capítulos. E alertando, mas o povo não queria saber. Aí continua. Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Olha a situação que se encontrava esse povo. Estava mesmo assim no fundo do poço. Olha, ele está usando aqui chagas, contusões. E nem elas não eram nem ser amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura, os estranhos devoram em vossa presença. E a terra se acha devastada com uma subversão de estranhos. Então, aqui, a nação estava pecaminosa. Pecaminosa. A nação estava pervertida. A nação estava assolada. A nação estava consumida pelo fogo. Estava com chagas, contusões. Tudo isso daqui, mesmo que passasse um óleo, ele mostra no sentido quando nós temos algo de feridas, de tumor, no sentido, eu entendi assim, não adiantava nada. Nada. Porque eles estavam o quê? Longe de Deus. Seu coração estava longe. Tinha um coração duro. Um coração de pedra. Estavam, vamos desenhar aqui mais ou menos, eu acho que é assim, no fundo do poço. Já viu às vezes as expressões assim? Ai, a pessoa precisou chegar no fundo do poço para erguer a mão e Deus. Não precisamos chegar no fundo do poço. E nem queremos. Então temos que ficar alerta. Essa palavra é de alerta a nós. As pessoas estavam depravadas, espiritualmente falando. Não querendo saber do Deus que, já dos antepassados, foram tirando os seus pais. Queriam saber nada disso. Estava longe. E existe, na nossa época, pessoas longe de Deus. Até eu vim conversando com o pastor na caminhonete e teci um comentário. O pastor falou assim, às vezes quem nós nem esperamos, a pessoa vem
aceita Jesus, às vezes você até acha, né? Mas como, né? É totalmente, o evangelho, assim, é a palavra de boas novas, de endireitamento de vida. Eu mesmo demorei 10 anos. E às vezes tem pessoa que de um dia vai à frente, ou vem e fala, eu quero Jesus, e é uma mudança, uma transformação. Mas como a nossa lição de domingo passado foi sobre o tempo, tudo tem seu tempo. Mas tem as consequências da desobediência. É mais fácil nós obedecermos, e é melhor, do que desobedecermos. Porque desobedecermos nós vamos ter as consequências. E a desobediência desagrada a Deus. Então o povo aqui, o povo estava o quê? Desagradando a Deus. Mas Deus, com seu imenso amor, com a sua misericórdia, longânimo, levantou quem? Isaías. Através de uma visão. Vai lá e fala para aquele povo. O animal sabe quem é o seu dono. E eles não sabem que eu sou Deus e não quer saber e não entende. Aqui está falando. Palavra de Isaías 1 e 2. Mas eles não querem saber de mim. Aí levantou Isaías. É aonde nós chegamos no o convite da graça. Convite da graça. É onde nós vamos entrar agora. Deus, com imenso amor, vem o convite da graça. Aí eu pesquisei o que vem a ser essa palavra arrazoemos. Que aqui tem, né? Fica com a sua Bíblia aberta. Em Isaías 1, 18, 19 e 20. São 3 versículos, mas nos dá um ensino tão grande nesse domingo, uma manhã fria, que muitos não querem buscar ao Senhor, não querem vir para a escola bíblica dominical para aprender. Não estou julgando, porque à medida que eu julgar, eu vou ser julgada. Mas assim, era para ter mais irmãos, irmãs. Puxa vida, eu vou aprender. Mesmo que é através até de Ludmila, porque eu também aprendo. Quando eu leio, quando eu pesquiso, eu também estou aprendendo. Porque a minha mente não consegue guardar tudo. E também não sei tudo. Eu vou ser um dia chegar diante do Senhor, daquilo que eu estou fazendo. Que Deus tenha misericórdia da minha vida. Que ao mesmo tempo que eu leio aqui, daqui a pouco eu esqueço. Aí eu tenho que ir novamente ler para me lembrar, olha, eu não posso voltar para trás, como aquele povo voltou. Então, diante disso, eu fui pesquisar o que é essa palavra arrazoemos, que aqui tem, na minha tradução. Pode ser que em outra tenha outra. Arrazoemos. Isso daqui significa discorrer, conversar e também discutir. Eu preciso saber. Eu estou lendo aqui, arrazoemos. Puxa vida, o que vem a isso? Vinde, pois, e arrazoemos. Vinde, pois, para nós discorrer, conversar, discutir, diz o Senhor.
Então o Senhor estava disposto a conversar, a discutir, a ouvi-los, né? Bater assim um papo gostoso. É a mesma coisa às vezes quando, de vez em quando, ou quase sempre, eu pego ali um dos meus filhos, sento, ó, vem aqui, vamos conversar. Às vezes assuntos seculares, que não tem nada a ver, ou mesmo assuntos bíblicos. Olha. Ontem eu conversei no aniversário, conversei com um jovem. O jovem estava vindo. Aí, de repente, já não está vindo mais. Aí eu falei, não vou estar falando o nome. Eu falei, filho, falei o nome. Para ele, né? Estava eu e ele, olhando bem no olho. Olha, você deixou de ir, você não vai mais na escola bíblica dominical. Olha, não deixa de ir. É bênção. Você buscar o Senhor é bênção. Ah, irmã Ludmila, mas às vezes é difícil. É difícil, mas não é impossível. Você tem que se esforçar, porfiar, por entrar pela porta estreita. Não é fácil você passar por uma porta estreita. A porta larga rápido você passa. Mas vai ter a consequência, é uma escolha. Deus dá o livre-arbítrio de fazer escolha. Mas lá na frente, então alertei o jovem. Não está aqui, mas foi falado. Então, o que significa isso? Olha, chamei para conversar, para discutir, conversando comigo, mas eu o alertei. Olha, você tem uma família linda. Cuidado. Ah, eu vou ver se dá. Não é para mim que você tem que falar, eu vou ver se dá. Eu só estou apenas, eu sirvo até de mãe, avó, pela idade que você tem e pela idade que eu tenho. Então, não é comigo. Você tem que se tratar com Deus. É com Deus. Mas eu alertei. Então aqui, Deus está falando, né? Vinde, pois, e arrazoemos, conversamos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam como carmesim. Aí eu fui pesquisar esse carmesim e escarlata, porque tem ali. Eu posso, quando estou estudando, eu posso pegar outros livros, eu devo, para mim, para o meu conhecimento, se enriquecer mais. Eu posso pegar os pais dos burros, que é o dicionário secular, que agora é fácil, porque você tem o celular, mas na minha época que eu estudava, você tinha que ir mesmo ali no dicionário e pesquisar das letras, das letrinhas, das palavras, para você saber. Para me entender, para me interpretar o texto, eu preciso saber o que significa algumas palavras, para que eu não faça confusão, para que minha mente entenda, e Deus nos deu raciocínio para entendermos tudo. E se não soubermos tudo, vamos na fonte ou vamos perguntar para alguém que saiba, olha, eu não entendi isso. Pode me explicar? Se a pessoa souber, explica. Se não souber, olha, filha, eu não sei agora, não é vergonhoso nenhum. Eu não sei nesse momento. Eu vou pesquisar e depois nós conversamos, tá bom? Tudo bem. Isso é natural da vida. Né? Deus nos deu essa liberdade muito gostosa de sabermos disso. Então, diante disso, eu fui ver o que significa carmesim e escarlata. Então, diante das pesquisas, eu mais ou menos sabia que é a cor vermelha. Então, o carmesim e escarlata, eles se figuram como aqui nesse texto, como o pecado. Por que isso? Era um corante muito difícil um corante difícil de ser
lavado. E isso se lembrava o quê? O sangue. O sangue que significado o quê? A impregnação do que eu pus aqui, pecado. Uma cor tão forte, viva, vermelho, que era difícil de ser lavado, e significava o quê? Ele está dando uma figura, né? Uma ilustração, obrigado, irmã Fátima, do sangue, que significava o quê? O pecado em que aquele povo se encontrava, porque diante que nós lemos ali de Isaías 1, 4, 5, 6, 7 até 8 e assim por diante, tem mais coisas que eu não li, mas que o principal, eles estavam que eles eram considerados uma nação pecaminosa. Então é isso que significa, ainda que o seu pecado, os vossos pecados, sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Então, Deus estava querendo conversar com eles. Olha, vamos discutir sobre isso. Vocês estão perdidos, estão longe de mim. Mas olha, vocês são considerados uma nação que está aí, que acha que vocês não têm mais jeito, não querem. Mas eu tenho amor. É como um filho, né? Vocês, quando o filho pisa na bola, você vai, às vezes você tem vontade de pegar o filho. Eu falo filho porque eu ilustro meu filho no sentido assim de que eu tenho filho, né? Então mas aí o que você faz? Engole seco, pensa, ora. O Senhor Deus tem misericórdia. Se Deus tem amor com ele, eu como mãe tenho que ter amor. E às vezes você se precipita, fica pior. Então você chama para perto. Deus estava fazendo isso com essa nação. Só que a nação não queria isso. Não tinha jeito. Tinha que ver o cativeiro babilônio. Deus ali com amor. Com imenso amor. É como para nós, né? Ele nos alerta. Nos alerta. Mas chega uma situação que não dá. Você alerta seu filho, você alerta. Chega numa situação que não dá, você tem que corrigir com a varinha. Se bem que agora, atualmente, você não pode corrigir o seu filho com uma vara, né? Porque, nossa, aí vem conselho tutelar e outras coisas mais. Mas eu apanhei, devia ter apanhado mais e não morri, estou aqui. E a minha época era vara de marmelo. Minha perna ficava tudo marcada de vara de marmelo. Vocês estão prestando atenção que as coisas antigas estão caindo e agora é todo moderno. Tem coisas que tem que ser com varinha mesmo. Tem criança que tem que ser com vara mesmo. Não vai morrer, não. E se falar, e às vezes tem alguma que fala, eu vou para o conselho tutelar, né? Se você for, você vai apanhar mais. Tem que ser assim. Fofoca porque não é ele que está com o filho, né? O filho, não é ele que está passando. Só sabe isso quem passa. Só sabe isso. Então aí Deus, com imenso amor, né? Olha, eu quero sentar com esse povo e quero conversar com esse povo. Quero discutir com esse povo.
Isaías alerta eles sobre isso. Só que aí no 19, aí tem as condições. O C, a condicional. Aí é que pega, né? Olha, vocês vão... Quero sentar, conversar com vocês. Seus pecados são como carmesim escarlata, mas se tornarão o quê? Brancos como a neve, como uma lã. Seus pecados vão ser todos o quê? Perdoados, apagados. Só que aí tem uma condição. Aí a condição: obedecer, se quiserdes, né? Se quiserdes. Quiserdes, eu estou no 20. No 19, desculpa. Ouvirdes. Precisa querer e precisa ouvir. Eu quero, se eu quero, eu vou ouvir. Mas aí no 20, aí tem recusardes, e fostes rebeldes. Não era a condição do povo. O povo estava aqui, ó. O povo não queria e não queria dar ouvido. O povo estava recusando e estava sendo o quê? Rebeldes. O povo não queria. Tem a condição. Para que os pecados, como carmesim e escarlata, fossem brancos como a neve, eles precisavam o quê? Querer e ouvir. E eles não queriam ouvir diz o Senhor através do profeta Isaías. Tinha uma condição. Se eles quisessem e ouvissem, eles iam ter o melhor, comereis o melhor desta terra. Vamos pôr aqui em vermelho? Comereis o melhor desta terra. Mas se eles recusassem e continuassem sendo rebeldes, eles iam ser o quê? Devorados à espada, à morte espiritual. Significa o quê? O cativeiro. 70 anos no cativeiro babilônico. Tinha condição C. E isso é para nós também. Nós devemos o quê? Continuar obedecendo a Deus. Para Deus não tem meio termo. Olha, vocês fazem assim, vocês ficam lá. É para nós, vamos traçar para os nossos dias, né? Ora eu vou na igreja, ora eu não vou. Hoje está sol, não vou. A não ser, tem algumas exceções, tá? Mas sempre, longe de Deus, você fica longe mesmo.
Não pode. Nós não podemos descuidar de tão grande salvação. Grande salvação como? A vida eterna. Nós não podemos ter um descuido. Que acho que foi no domingo passado que eu falei que nós vamos se descuidando e vamos se acostumando. Hoje eu não vou porque está frio, aí outro dia eu não vou porque está muito calor, tem outros lugares. Hoje eu não vou porque eu vou lavar meu carro, hoje eu não vou porque eu vou limpar minha casa. Vocês viram como ficou minha cozinha lá? Quando eu chegar, eu vou ver se eu faço hoje. Se eu não limpar hoje, eu limpo amanhã. Se eu não limpar amanhã, eu limpo na terça e assim por diante. Casa da festinha das minhas netas, fizeram algumas coisas também lá, eu também fiz lá e olhei e falei, depois quando eu chegar à cozinha, eu te limpo. Porque senão eu ia ficar lá limpando a cozinha, não estaria aqui, não estaria aprendendo. Então, para Deus não tem meio termo. Ou é de Deus, ouve a Deus, obedece a Deus, ou não é de Deus, não obedece a Deus, e não quer ouvir a Deus. Deus dá o livre-arbítrio para o homem. Você faz as suas escolhas. Toda escolha tem uma decisão. Você escolheu aquilo, você vai ter consequência boa ou consequência mal. Então, aí diante disso, aqui, eu coloquei nisso daqui uma promessa condicional. Uma promessa, né? Que Deus... E isso está até nós também. Condicional. A condição C. Se quiserdes, se ouvirdes. Esse comereis melhor dessa terra, eu creio que em todos os aspectos. Em tudo é vida próspera, né? Vida próspera no sentido... Eu tenho certeza que é materialmente falando, você tem que trabalhar, do suor do teu rosto comerás. Mas assim, tudo vai se encaixando, você vai ter bênção na sua vida. Em todos os sentidos, no seu serviço, e ainda mais espiritualmente falando, você vai crescer. Porque se você está perto de Deus, ouvindo a palavra de Deus, obedecendo a Deus, testemunhando de Deus, você tem tudo que ia crescer, é bênção. Que um dia nós vamos chegar a prestar conta e aí nós vamos ser o quê? Bem recebidos. Mas nessa condição aqui, nós não vamos ser bem recebidos, não. Como eles iam o quê? Na espada. O espada sentido o quê? Morte. Morte espiritual. Olha, viria o cativeiro. E depois lá mais na frente, Isaías fala sobre o cativeiro. Todos os profetas vinham anunciando sobre isso. Todos os profetas vinham o quê? Alertando. Olha, povo de Israel, você está longe. Olha, povo de Israel, alertando o povo. E através deles nos alerta também. Para que continuemos. Nós não podemos voltar para trás. Nós não somos caranguejo. É caranguejo que anda para trás, não é? Nós temos que ir para frente. Prossigo para o alvo, que é Cristo Jesus. Temos o alvo, Jane, lá na frente. E tem ali um ponto bem grande. E eu tenho que acertar minha lança nesse alvo. E eu não posso olhar nem para a direita e nem para a esquerda, porque se eu olhar para ambos os lados, eu corro no risco de desobedecer. Desobedecer quem? A Deus. Mas se eu acerto esse alvo, e olha com todas as dificuldades que temos, que no mundo sofrerei aflições, tribulações, mas tem de bom ânimo. Então, diante disso, eu acerto esse alvo e eu chego lá com bênçãos, né? Que é o melhor dessa terra, que é o céu, que a palavra de Deus fala. E lá tem ruas de ouro, pedras preciosas. Eu não estou preocupado com as pedras nem com as ruas de ouro, mas relatando sobre como é o céu.
E é o melhor dessa terra, bem melhor. Porque lá não há choro, não há pranto, não há dor, não há desilusão. E vamos viver eternamente com Deus. Aqui vai continuar e com certeza vai ser muito terrível. Mas lá não. Então, não faço ideia, minha mente não faz ideia como que é. Mas eu tenho que continuar, eu tenho que obedecer. Obedecer, aí eu fui pesquisar, é submeter-se à vontade de outrem. Outrem no sentido, espiritualmente falando, Deus. O outrem lá no seu serviço é no seu chefe. Acima de você, se tiver um chefe, você tem que fazer aquilo que o seu chefe queira. Vai você discutir com ele, ou tem aí uma fila enorme esperando de desempregados. Vai você não fazer. Dá tipo punição, dá alguma outra coisa, uma advertência. Vai você questionar novamente, da advertência é rua. Você está desligado da empresa. E por que muitas das vezes nós, né, sabe que é porque é igreja, né? É bem difícil, porque lá no seu emprego você cumpre à risca. No horário. Às vezes até passa do horário, ou chega antes do horário. Mas se tratando de igreja, aí eu posso chegar 9 minutos, 10 minutos. A irmã mesmo vai cantar, creio, observar tudo quanto Cristo mandar, eu vou depois. Não é assim? Raciocinem comigo. E aqui devia ser o melhor, porque nós vamos ter o melhor desta terra, que é o céu, a vida eterna, para a nossa vida. E eu, quando falo isso, eu também estou no meio, viu, gente? Porque é muito fácil eu jogar para vocês. Eu tenho que me policiar. É fácil, né, falar para vocês. Mas eu estou nisso também. Eu sou o corpo de Cristo. Devemos sempre estar o quê? Obedecendo. Eu sou falha. Sempre eu falo, Senhor Deus, tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia da minha vida. E aí eu coloquei aqui, obedecer também significa o quê? Comportar-se de acordo ou concordar com. O povo de Israel não estava se comportando como Deus queria, de adorar Ele, servi-lo, exaltar esse Deus. Eles não estavam concordando e também não estavam se comportando como Deus queria. Aí eu faço uma pergunta, começar de mim. Ludmila tem se comportado e concordando com aquilo que Deus quer para a minha vida? Você pode estar falando para você, entre você e Deus. Cada um sabe, gente. Não vamos falar que não sabe, que sabe. Sabe. E aí eu coloquei assim, obedecer é a semente para colher os melhores frutos. Quais os melhores frutos? Da nossa vida, quando nós estamos caminhando, né, nossa vida espiritual. Nós vamos colhendo frutos maduros, gostosos, coisas boas, bênção para a nossa vida. Para chegarmos até um dia quando Jesus nos chamar, quando vier buscar a sua igreja. Então, a lição de hoje foi essa, sobre obediência, que nós possamos obedecer ao Senhor, fazer a vontade do Senhor. Aqui foi jovem, ou missionária, pastora, mas ela fala sobre o que é obedecer, né, ao Senhor. O que é fazer a vontade do Senhor. Eu creio que tudo que envolve sentido eclesiástico, né, igreja, nós temos que estar fazendo. Vindo para a escola bíblica dominical, participando dos cultos, testemunhando, falando de Jesus para as pessoas, principalmente para as pessoas que não conhecem Jesus.
E que Deus possa ter misericórdia das nossas vidas, que eu também estou junto nisso. Que eu deixo muitas coisas para não fazer, no sentido não obediência. Que Deus possa se compadecer das nossas vidas como se compadeceu daquele povo de Israel, mas não teve jeito ali. Ali eles foram mesmo pelo cativeiro. Então que Deus continua tendo misericórdias, mas se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. É que Deus que estava falando naquela época e fala até hoje para nos orientar, para nos alertar. Estamos sujeitos a tantas coisas também, mas que nós não voltemos para trás e prossigamos para o alvo, que é Cristo Jesus. Santo e eterno Deus, louvado e engrandecido seja o teu santo e bendito nome. Eu sei, Pai Santo, que muitas coisas ficam, Senhor Deus, para aprendermos, porque o nosso tempo é curto, mas foi assim que eu entendi, que eu passei pelos meus irmãos. Que o Senhor Deus tenha misericórdia das nossas vidas, que o Espírito Santo de Deus complete nos nossos corações aquilo que faltou, mas é tão nítida, Senhor Deus, a tua mensagem que devemos obedecer, devemos seguir ao Senhor, testemunhar, falar das grandezas do Senhor, falar de Jesus para aquelas pessoas ainda que não te conhecem, e devemos seguir a esse caminho, Pai. Escolhemos o Senhor Jesus e que chegamos até a Ele e sejamos, Senhor Deus, aprovados por Ti, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por essa mensagem que serve de alerta nos nossos dias atuais, porque a Tua Bíblia é viva e eficaz, a Tua palavra é viva e eficaz e tem poder para transformar as nossas vidas, que o Senhor Deus nos conhece e sabe do que estamos errando, pecando, Pai. Mas uma coisa eu tenho certeza, que o sangue de Jesus Cristo nos perdoa, nos purifica de todos os nossos pecados, o meu pecado. Muito obrigado, Senhor Deus, por isso, Pai. Eu quero te agradecer por tudo. Essa é a minha oração que faço, em nome de Jesus. Amém. Se tiver alguma dúvida, não fique com dúvida. Se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, eu chamo o pastor para estar respondendo, mas a sua vida é preciosa.